Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Vida e Verdade Reflexões Bíblicas. Que alegria podermos nos reunir mais uma vez para refletirmos juntos sobre a Palavra de Deus. Hoje, queremos conversar sobre algo que todos nós já sentimos em algum momento da vida: o medo. O tema que trazemos é profundo, humano e, acima de tudo, espiritual. O que a Bíblia diz sobre sentir medo? É essa pergunta que vai guiar nosso coração nesta mensagem. E desde já, queremos lembrar que tudo o que compartilhamos aqui está firmado, fundamentado e enraizado na Sagrada Escritura, que é a verdade absoluta para nossas vidas. Se vocês gostarem do nosso conteúdo, por favor deem o seu like, pois assim o YouTube entende que este vídeo é relevante e passa a recomendá-lo para mais pessoas, e dessa forma, vai ajudar muito no crescimento do canal. Aproveitem também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para continuar nos acompanhando. E se você sentir no seu coração o desejo de ajudar ainda mais o crescimento do canal, você pode contribuir com esta obra doando com um Pix, através do QR Code que aparece no vídeo, ou no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agradecemos de todo o coração e desejamos que Deus continue te abençoando. Nós vivemos em um mundo cheio de incertezas. Todos os dias somos bombardeados com notícias ruins, ameaças, desafios, perdas e situações que nos tiram a paz. E é nesses momentos que o medo bate à porta. Às vezes, ele chega devagarinho, como uma brisa sutil, outras vezes, como uma tempestade avassaladora que tenta nos derrubar. E nós, como servos de Deus, muitas vezes nos perguntamos: será que é errado sentir medo? Será que Deus se entristece conosco quando temos medo? A resposta que encontramos na palavra é consoladora. O medo faz parte da nossa humanidade, mas Deus não quer que vivamos dominados por ele. Desde o início das Escrituras até o fim, vemos homens e mulheres de Deus enfrentando situações assustadoras, sentindo medo, mas sendo encorajados pelo próprio Senhor a confiar nele. É impressionante como a frase "não temas" ou "não tenha medo" aparece repetidas vezes na Bíblia. É como se o Senhor soubesse exatamente o quanto precisamos ouvir isso. Quando olhamos para Gênesis, no capítulo 15, encontramos Deus dizendo a Abrão: "Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande." Isso aconteceu no momento em que Abrão ainda não via a promessa se cumprindo. Ele não tinha filhos, estava envelhecendo, e o medo da frustração e do fracasso se aproximava. Mas Deus disse: "Não temas." E por quê? Porque a presença do Senhor era o escudo que o protegeria. Mais à frente, em Êxodo 14, quando o povo de Israel está diante do Mar Vermelho, com Faraó e seus exércitos atrás, o medo toma conta. É natural. Eles estavam encurralados, sem saída aparente. Mas é ali que Deus levanta Moisés para declarar: "Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará." Que palavra poderosa! Quando estamos sem saída, quando não vemos solução, é aí que Deus se manifesta com o seu poder para nos lembrar que Ele está no controle. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, encontramos mais uma vez o Senhor dizendo: "Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Aqui, Josué estava assumindo a liderança após a morte de Moisés. Que responsabilidade! Que pressão! É claro que o medo tentou se alojar em seu coração. Mas Deus o encoraja com a certeza da sua presença. E como não lembrar de Davi, no Salmo 23, quando ele declara: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Davi não diz que nunca passaria pelo vale. Ele diz que, mesmo andando por ele, não teria medo. Por quê? Porque ele sabia quem estava com ele. A chave para vencermos o medo não está em evitarmos as dificuldades, mas em sabermos com quem estamos atravessando cada uma delas. No Salmo 27, Davi também diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?"
Aqui está o segredo da coragem. Quando o Senhor é a nossa luz, quando Ele é a nossa salvação, quando Ele é a força da nossa vida, o medo perde sua força. Mas mesmo os mais íntimos de Deus sentiram medo. O profeta Elias, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, fugiu com medo de Jezabel. Ele se sentiu sozinho, ameaçado, e desejou até a morte. Isso está em 1 Reis 19. Mas Deus não o condena. Ao contrário, o alimenta, dá descanso e fala com ele de maneira suave. O Senhor entende nosso medo, mas não nos deixa sozinhos nele. Ele vem até nós. No Novo Testamento, vemos os discípulos em alto mar, enfrentando uma tempestade, cheios de medo, enquanto Jesus dormia no barco. Eles clamam: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Jesus, ao se levantar, repreende o vento e o mar e diz: Por que temeis, homens de pouca fé? Mateus 8 versículos 23 a 26. Aqui, Jesus não nega o medo deles, mas mostra que a fé é a resposta ao medo. Onde há fé, o medo começa a perder sua voz. E em outra ocasião, já ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos e diz: Paz seja convosco. Essa expressão é mais do que uma saudação. É um anúncio de que a presença de Jesus traz paz em meio ao medo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, ele diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que promessa preciosa! A paz de Cristo é diferente da paz do mundo. Ela não depende das circunstâncias. Ela vem dele, e por isso é firme e verdadeira. O apóstolo Paulo também nos traz uma verdade libertadora em 2 Timóteo 1 versículo 7, ao dizer: Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. O que vem de Deus é poder, é amor, é equilíbrio. Quando estamos cheios do Espírito de Deus, o medo não consegue dominar nosso coração. E em Romanos 8 versículo 15, Paulo ainda escreve: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Não somos mais escravos do medo. Somos filhos de Deus. E filhos têm segurança no Pai. Meus irmãos, sentir medo não é pecado. É uma reação humana diante do desconhecido, do perigo, da dor. O que não podemos é viver aprisionados por esse sentimento. Não podemos permitir que o medo nos paralise, nos impeça de avançar, de confiar, de obedecer. A Bíblia nos mostra que o caminho para vencer o medo é confiar plenamente em Deus. É reconhecer que Ele está conosco em todos os momentos. É lembrar que nosso Deus é maior do que qualquer ameaça, maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer crise. Quando sentimos medo, devemos correr para a presença do Senhor. Devemos fazer como os salmistas que derramavam suas angústias diante de Deus. Devemos clamar, orar, louvar, buscar a sua palavra e descansar nas suas promessas. Porque o amor de Deus lança fora todo medo, como nos ensina 1 João 4,18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós fomos chamados para viver pela fé. E a fé é o antídoto contra o medo. A fé nos faz olhar para além do que vemos. A fé nos lembra que o nosso Deus é fiel, poderoso e presente. E mesmo quando o medo vier, porque ele virá, nós poderemos enfrentá-lo de cabeça erguida, com o coração firme, porque não estamos sozinhos. O Deus que nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos continua sustentando nossa vida com a sua destra fiel. Portanto, que esta palavra nos encoraje. Que ao olharmos para as Escrituras, ao vermos tantos exemplos de homens e mulheres que também sentiram medo, possamos nos lembrar que o segredo não é não sentir, mas confiar em Deus mesmo quando sentimos. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos dê coragem para seguirmos em frente, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, o nosso escudo, a nossa rocha, o nosso abrigo e a nossa paz.
E se Ele está conosco, de quem teremos medo? Meus amados, depois de tudo o que ouvimos e meditamos nesta mensagem, eu quero agora te convidar a orar conosco. Vamos nos unir em espírito, em fé, e entregar ao Senhor todo medo, toda angústia, toda incerteza que tenta dominar o nosso coração. Esta é a hora de falarmos com o nosso Pai. Esta é a hora de nos achegarmos àquele que tem poder para nos dar paz, segurança e força. Se você pode, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, e vamos orar juntos, com fé, com entrega, com toda a alma. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, com o coração aberto, com a alma rasgada diante da Tua presença. Ó Deus, quantas vezes o medo tem tentado nos dominar, quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas derramadas em silêncio, quantas batalhas internas que ninguém vê, mas que o Senhor conhece uma a uma. Sabemos, Pai, que o medo faz parte da nossa humanidade, mas nós também sabemos que a Tua presença é maior do que qualquer medo, que o Teu amor lança fora todo temor, e é por isso que agora, com fé, nos colocamos diante do Teu altar. Senhor, nós clamamos com toda a força do nosso espírito, entra com poder na vida dos Teus filhos. Quebra as cadeias do medo que paralisam, que sufocam, que impedem tantos de viverem os Teus propósitos. Visita, Pai, aquele coração que tem estado cercado de inseguranças, que tem olhado para o futuro com temor, que se sente pequeno diante das adversidades. Levanta os que estão caídos, sustenta os que estão fracos, consola os que estão abatidos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, cobre-nos com a Tua presença, envolve-nos com a Tua paz, fortalece-nos com o Teu Espírito. Que os Teus filhos sintam agora, neste momento, a Tua mão estendida, a Tua voz suave dizendo, não temas, eu sou contigo. Que esse sentimento de medo que tem rondado tantas mentes agora seja dissipado pela luz da Tua palavra, pela certeza do Teu amor, pela convicção da Tua fidelidade. Pai, nós declaramos que não somos escravos do medo. Nós somos filhos. Filhos que confiam, filhos que esperam, filhos que dependem de Ti. Ensina-nos a descansar nas Tuas promessas, a lembrar que o Senhor é o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E mesmo que venham os ventos, as tempestades, as ameaças, nós permaneceremos de pé, não porque somos fortes, mas porque o Senhor está conosco. E por isso, Senhor, nós Te adoramos. Te exaltamos. Te rendemos glória, honra e louvor. Obrigado, Pai, por Tua palavra que nos levanta, que nos consola, que nos encoraja. Obrigado, porque o Senhor não nos abandona, não se afasta quando estamos com medo, mas se aproxima, nos abraça e nos carrega nos Teus braços. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Cada medo, cada preocupação, cada ansiedade. E recebemos, pela fé, a paz que excede todo entendimento. Que seja assim, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que mensagem poderosa da parte do Senhor. Se Deus falou com você através dessa mensagem, então declare: eu escolho confiar em Deus e não viver mais escravizado pelo medo. E se você conhece alguém que está lutando contra o medo, envie este vídeo agora. Vamos espalhar a palavra. Não esqueça de deixar o seu like, para ajudar este vídeo a aparecer para mais pessoas, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para receber mais mensagens transformadoras como esta. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo, aqui no canal Vida e Verdade Reflexões Bíblicas. Fiquem na paz do Senhor.